Salve, salve, torcedor vascaíno, tudo bem? Chegando com mais um boletim recheado de informações para você nessa sexta-feira, 7 de fevereiro, um dia quente aqui no Rio e mais quente ainda nos bastidores do Vasco. O presidente Pedrinho deu as caras e explanou várias situações aí sobre a janela do Vasco, a busca por atacantes, as negociações frustradas e, claro, a SAF do clube. Eu vou trazer tudinho para você em detalhes, assim como o interesse por mais um nome para o ataque. Já te conto isso e muito mais. Mas antes, peça aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo, jogue seus grupos de zap, se inscreva e vem comigo até o final prestigiar o trabalho do amigo. Bom, hoje tivemos na sede da CBF sorteio dos primeiros jogos da Copa do Brasil deste ano. O Vasco estreia fora de casa contra o União Rondonópolis do Mato Grosso. Avançando, pega o vencedor do jogo entre Barcelona de Rondônia e Nova Iguaçu. Mas o prato principal ficou nos bastidores mesmo. Após o sorteio, o presidente Pedrinho foi sabatinado pelos colegas ali presentes e praticamente concedeu uma mini coletiva. Os temas? O principal, claro, a janela do Vasco no tocante à busca por atacantes. Ele confirmou algumas negociações, como o do Bruma e do Brian Rodrigues, e o interesse no Rony do Palmeiras, apesar das dificuldades do negócio. E aproveitou para dar a versão do Vasco sobre as tratativas aí frustradas pelo atacante Bruma, que foi para o Benfica nessa reta final. Em alguns momentos, o Pedrinho parecia bem pistola, bem chateado com algumas informações que foram distorcidas aí. Então, pensei em alguns principais trechos e trago agora a sonora do Pedrinho. Então, vamos ouvir. Assim, eu não vou ficar falando os nomes, porque eu já disse algumas vezes que pra gente divulgar um nome e entra numa briga no mercado, a gente leva uma desvantagem. Mas é bom eu esclarecer alguns pontos, e isso não é defesa, isso é só passar a verdade para as pessoas. Muitas pessoas falam que é confortável para o ouvido dos torcedores. Quando o torcedor está no auge da emoção, ainda mais depois de uma derrota ou de algum ponto positivo, tudo que é de raiva é o que o torcedor quer assimilar. E são isso que muitas pessoas passam para a torcida naquele momento. Porque muitas pessoas que falam sobre o Vasco, elas querem, na realidade, ter uma repercussão através da torcida do Vasco. Então, para ficar claro e pontuar sobre o Bruma, que era um jogador que ninguém conhecia, garanto que muitos que falaram do Bruma nem sabiam que era o Bruma. E a gente tentou trabalhar de forma sigilosa. E a gente conseguiu isso. Então, assim, as pessoas acharam que a gente estava negociando com o Bruma naquela semana que o negócio deu errado. Não, o negócio do Bruma já está há muito tempo. Só que, se o meu CEO diz que eu tenho um orçamento de 5 milhões de dólares para o ano, sabendo que eu tenho mais uma janela, eu tenho que criar um mecanismo financeiro para conseguir contratar jogadores. Quando eu quero um jogador de uma prateleira acima, como é o Bruma, que era um jogador de 7 milhões de euros, a gente tem que cair numa lógica financeira. Se eu tenho 5 de dólares para investir e o jogador vale 7, 8 de euros, teoricamente eu não tenho dinheiro para pagar à vista e descumprir um orçamento me passado pelo CEO. O que a gente começa a fazer? Vamos negociar, porque a gente quer um jogador de prateleira superior. Nisso eu ofereço, estou dando um exemplo, tá? Não foi exatamente essa conta, eu ofereço 2 milhões de dólares no primeiro ano, 1 milhão de dólares no segundo, e assim vai. Para quê? Para que se eu dou 2 milhões de dólares nesse ano, eu ainda tenho mais 3 para gastar. Obviamente, se o clube lá quer 7, existe um contraponto, existe uma negociação, e assim começam as conversas. Então não é simples que as pessoas acham. Você tem 7 milhões, tem 5 milhões, pega lá e dá 5 milhões. Não é assim. Então eu levo uma desvantagem na negociação. É muito fácil para eu me proteger e ser responsável. Se eu quiser me proteger, eu vou lá e pago, e finjo que pago a inicial, não pago mais nada e vamos tocando o barco e fica devendo como foi feito a vida inteira. Eu já falei que eu não vou fazer isso. Dói no meu ouvido muito mais do que no ouvido do torcedor, porque é o meu CPF que está aqui. Então, assim, eu vou ser responsável com o clube. Nós fomos agressivos, ninguém fica no sofá, como as pessoas falam, tinha que ter ido lá. A gente tem que ir no atleta quando existe qualquer tipo de dúvida do atleta. Não tinha dúvida nenhuma. Eu tenho um papel timbrado do Braga, eu tenho um contrato enviado para o atleta com todos os pedidos que foi feito e chegou lá para ele assinar. Quando chegou num período, o empresário parou de responder
Eu comecei a ir muito mais forte no empresário, querendo uma resposta. Quando deu na cabeça dele, ele resolveu me ligar para falar que tinha entrado no circuito Benfica, que era a última janela não minha, não era o último dia da janela minha, era o último dia da janela de Portugal, que através da lesão do Di Maria, o Benfica foi lá e foi em cima. E o jogador, na lei portuguesa, tem que estar no local ainda para assinar. Então, assim, é muita coisa que se fala que não é verdadeira. Foi uma escolha do Bruma. Não foi incompetência, não foi atraso, foi uma escolha do Bruma. Quando eu envio a proposta, já era só para ele assinar. Já estava tudo certo. E aconteceu um imprevisto. Existiu que a gente estava lutando contra uma equipe, que é o América do México, que financeiramente é muito rica, que resistiu até o último minuto. E a gente foi no limite, no limite, no limite, no limite, até chegar a uma proposta oficial que eles queriam. Dentro de um mecanismo que eu te falei, financeiro. E o América não liberou. E a gente tem outras negociações de forma paralela, que a gente também não divulga, mas que é brigado no mercado por outros, assim, que faz parte. É um início de temporada, a gente quer fechar a janela com 2 ou 3 contratações no ataque. Não quer dizer que nós começamos agora. Isso é uma mentira que causa um caos para me afetar diretamente. Tem muitos jogadores que a gente está atrás, que são jogadores que estão no mercado. O Rony é um deles. É um jogador que a gente tem interesse, como outros a gente tem. É uma negociação difícil também, vocês sabem os valores. Mas eu já deixei claro, já tem, enfim. É um jogador que a gente deseja. A gente já conversa há bastante tempo. Bom, como vocês puderam ver aí, o Pedrinho atualizou o cenário que está se desenhando mais para frente, né? E falou aí tudo que está rolando sobre essa situação dos atacantes e das negociações que não saíram como ele gostaria. Sobre a SAF, também foi questionado. Segundo ele, nada de novo. O Pedrinho disse que os números já estão com os investidores, os dados, as informações e nenhuma proposta foi feita. Destacou que o Vasco está disposto à venda, mas nenhuma oferta foi formalizada até o momento. Enfim, realmente a situação está nebulosa em todos os sentidos. Sobre reforços, o objetivo do Vasco é trazer mais atletas, principalmente os de frente, mas os obstáculos são muitos, como o próprio Pedrinho revelou, né, os valores exorbitantes que estão sendo cobrados por aí. Já que estou tocando nesse assunto, vamos complementar essas informações sobre a busca por atacantes. Pedrinho não quis confirmar nomes que tenha interesse, apenas mencionou o Rony do Palmeiras, mas deixou claro que o Vasco está atrás de mais atletas. E como a gente já vinha falando aqui, há atletas mapeados, óbvio. E hoje eu recebi uma informação dos bastidores de que o clube teria um interesse, né, no atacante argentino Benjamin Garré, de 25 anos, e que joga no Krylia Sovetov da Rússia. Meio complicado falar. Trata-se de um jogador que o Vasco já tinha tentado em agosto do ano passado, mas naquela ocasião o clube russo havia rejeitado a oferta. Como reza o jornalismo, a gente tenta falar com as partes envolvidas. O Vasco, óbvio, não vai comentar nomes. O Pedrinho mesmo não quis comentar sobre essa situação. Com isso, fui diretamente ouvir um dos representantes do jogador, o agente Martim Camanho. E, por suas palavras, há algo sim no ar, viu? O meu questionamento para ele foi justamente perguntar, né, dessa informação do possível interesse do Vasco no atleta, e se já tinha chegado alguma sondagem ou oferta atual pelo jogador. E as aspas do agente foram as seguintes, abre aspas, Marcos, é verdade, não posso dizer muito mais, desculpe, fecha aspas. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Deixou claro que há sim um interesse, né, do Vasco e alguma tratativa deve estar rolando em andamento, senão ele teria falado, se fosse uma simples sondagem. A gente tem que ter essa percepção. Lembrando que o Benjamin Garré é canhoto, atua nas duas pontas. O jogador é formado pela base do Manchester City da Inglaterra, onde ficou do sub-17 até o sub-21. Antes ele passou pelo Vélez Sarsfield, da Argentina. Em 2020 foi comprado pelo Racing, da Argentina, até ser emprestado para o Huracan, onde se destacou e chamou a atenção do time russo. O Garré tem contrato com os russos até junho de 2026, né? Aí que mora a dificuldade. A melhor temporada da carreira foi a de 2023-2024, né? Lá na equipe russa, quando fez 9 gols e deu 3 assistências em 25 jogos. A situação é essa. Provavelmente temos também mais negociações em andamento com outros jogadores aí. O próprio Rony, apesar das dificuldades, é um nome
que interesse muito, né? O problema é maior com o jogador que está sendo assediado aí por outros clubes, né? Já se falou aí no Fluminense, o Atlético Mineiro, né, o último pretendente, e entre Vasco e Palmeiras não tem muitos obstáculos, até há um entendimento. Mas o atleta, sim, por estar nesse cenário de concorrência, que vai dar a palavra final. O empresário não quer falar nada, segue em silêncio e a gente não tem aqui uma coisa concreta para passar para vocês. E para fechar, uma última informação, hoje ficou confirmada a renovação contratual do atacante Verratti, ele teve aumentos em seus vencimentos e a extensão do contrato já consta no bid com o Vasco, né, até o final de 2026. Bom, galera, é isso. Mais desdobramentos sobre essas notícias todas, me acompanhe nas redes sociais no @Detetive Vasco, no X e no Instagram. E logo, logo apareça aqui de novo. Muito obrigado pela audiência e comente aí embaixo sobre esses nomes cogitados, sobre as falas do Pedrinho, e vamos interagir juntos. Até breve!